É isso aí, galera, começando mais um Resenhando Esporte Clube, diretamente aqui da Arena R9. Galera, estrutura muito show aqui e hoje a gente está falando aqui de um tema que para muitos é polêmica, para outros nem tanto, mas a gente está falando com os caras certos aqui. Hoje a gente tem aqui a presença do João Fábio e também do China, aí todo mundo conhece o China, acho que todo mundo que joga futebol, que jogou aí conhece o China, e ele vai ter boas histórias para contar hoje pra gente. Mas para começar, vamos fazer o seguinte. João Fábio, gostaria que você resumisse aí rapidamente, se apresentasse. A gente está falando aqui, todo mundo conhece, tal, mas às vezes isso aqui vai para muitos lugares, então hoje em dia a rede social permite que chegue essas histórias, vai chegar essas histórias aí, né? E é bom para que as pessoas se interem, mas pode ser que tenha gente que não saiba, não conheça vocês. Então gostaria que você se apresentasse resumidamente, daí passar essa bola para o Chino ali também, para ele estar já fazendo um resumo dele, para que o pessoal comece a conhecer melhor. Para nós é um pouco mais fácil, né, Alan? Nós somos do meio, fica mais fácil, né? Com certeza, e hoje vai ser bom, hein? Essa conversa vai ser divertida aqui. Hoje o papo é... Muitas dúvidas, né? Até nossa mesmo. Viu, Alan? Sabe quem vai ser bom hoje também? Hoje não tem perigo de tomar cartão, cara. Os caras não trouxeram, senão eles te davam também. Do jeito que está a situação, não sei não. Vai. Pode ir. Então, sou o João Fábio Machado Gresquiari, 33 anos. Hoje faço parte do quadro da CBF desde o ano de 2015, árbitro da Federação Paranaense desde o ano de 2008 e na Liga de Futebol desde 2003. Então, já tenho aí vários anos dentro da arbitragem, gosto muito e estou aqui para esclarecer muitas dúvidas, aquelas que estiverem ao meu saber, com certeza vai ser uma resenha muito gostosa. Isso aí. Boa noite, eu sou José René Stavinsky, mas tenho um segundo nome mais conhecido como Chino. Eu estou no quadro da Liga, só pertenço ao quadro da Liga, eu estou com 54 anos. Eu apitei no Campeonato Pernambucano, passei 3 anos lá e entrei na Federação Pernambucana, trabalhei na Federação Paranaense, entrei no quadro nacional em 2000 e saí em 2003. Saí do quadro da Federação Paranaense em 2010 por causa da idade, que é até 45 anos. E apito amador e estamos aí, firme. É isso aí. Uma coisa importante que você falou é o porquê você saiu. Já deu a deixa, mas, na verdade, assim, conversando com bastidores, você já deixou ali, nós ficamos... Fico até lisonjeado com isso, de saber que você é um dos caras ali que enquanto estava ali, o preparo físico teu, a idade é um limite que precisa ter, mas o preparo físico teu sempre em dia. Eu que já tive o prazer de jogar jogos com você tanto, até futsal, né, você pita também, mas é legal saber que o pessoal se preparando, dá para continuar, tem essa idade limite. Como funciona hoje, Fábio? A idade mantém ainda essa idade limite? Como que é? Hoje até 50 anos consegue estar em campo. 50 anos. Tanto para a Federação Paranaense como para o quadro nacional? O quadro nacional, que é o parâmetro base nacional. Tudo bem. Mas assim, para dar uma continuidade para esse bloco, vamos fazer o seguinte, já vamos começar a falar e fazer algumas perguntas, né? Depois nós vamos começar, queria que o João Fábio aqui, que hoje ele é responsável pelo quadro de arbitragem da Liga daqui de Guarapuava, né? Onde o China ainda faz parte, ele está arbitrando, né? Daqui a pouco a gente vai falar, quer que você fale sobre isso, sobre competições e tal, né? E competições que tem sido ali, vamos dizer assim, eu acho que o que era para ser uma experiência, hoje em dia já está rolando aí, já acho que já vai ter uma continuidade, né? E a gente quer saber disso também. Mas para dar uma continuidade aí, queria que você estivesse falando, João Fábio, a respeito, já que você falou que faz parte do quadro nacional, já apitou, já arbitrou algum jogo, já trabalhou, vamos dizer assim, em algum jogo, que jogo foi esse, qual foi vamos dizer assim, a experiência, como que está sendo? Então, eu venho trabalhando há vários anos, então, a nível nacional. Ano passado eu tive as primeiras experiências com Série A. Tive a oportunidade de trabalhar em grandes jogos, Clássico Paulista, Corinthians e São Paulo, Clássico Nacional, entre Palmeiras e Grêmio, entre Flamengo e São Paulo, jogos muito bons de se trabalhar, uma atmosfera totalmente diferente de tudo aquilo que é uma realidade amadora. A nível profissional é extraordinário, fantástico. Diferente. E tem uma programação, eles passam uma tabela igual aqui, como que funciona? Já tem uma expectativa e em que campeonato tanto que você vai atuar, ou é dividido por região, como que funciona? Então, dentro do quadro da CBF a gente é dividido em classes, tem as classes iniciantes, a classe CD, a classe AB, aí tem a classe Master, que é para quem já tem uma certa quantidade de jogos, e a FIFA, que é, digamos, o topo da arbitragem.
Aí as escalas são passadas sempre, tem um calendário de audiências públicas, que tem lá o dia que vai sair a escala para determinada competição. Aí geralmente isso aí sai com antecedência de um mês, o calendário de sorteio da audiência pública, mas a escala geralmente com uma semana de antecedência a gente já sabe para onde vai. Já tem como saber. Legal. China, você falou aí, né, que fez parte também do quadro nacional. Creio que seja muito diferente, né, da tua época para hoje, até porque o futebol evolui muito e muito rápido, né? Eu acho que muda aí, a regra muda quase todo ano, eles mudam alguma coisa, né? Mas eu vejo assim, que da parte desse, vamos dizer assim, de como vai trabalhar, onde trabalha, também muda. Você comentou aqui que fez parte do quadro, né, de árbitros de Pernambuco, né? É isso? Sim. E então, qual que é, você vê hoje a diferença? Porque mesmo você não estando mais arbitrando no quadro nacional, eu creio que você ainda sabe como que funciona, até porque, né, tem o Fábio aqui que faz... A gente na arbitragem evoluiu muito, inclusive em 2010, quando foi lançado o ponto eletrônico, foi um grande avanço. Então, inclusive em 2010, quando eu parei da arbitragem, aí eu fui eleito presidente da nossa associação no Paraná. E aquele ano eu comprei os pontos. Nós fomos a terceira federação a conquistar os pontos. E aquilo dá uma facilidade para o trabalho imensa. Comunicação é muito, então houve um avanço grandioso. Hoje, com o VAR, a minha visão, eu vejo que não foi preparado as pessoas do VAR hoje. Então eu acredito que a federação pecou nisso. A federação não, a CBF. Eu acredito que eles tinham que preparar o pessoal do VAR, começar nos iniciantes, para depois jogar no brasileiro. Mas eles jogaram já direto no brasileiro. Então muitas vezes a pessoa está lá e daí é lance, é visão, é interpretação. E eles não estão preparados para isso. E por isso que está sendo essa demora, essa chiadeira. Mas eu vejo que vai ser muito proveitoso para o ano que vem adiante. Esse é um tema, assim, vamos dizer, que eu acho que a gente pode falar mais desse tema, porque na verdade, assim, o VAR, até, vamos dizer assim, todo mundo hoje em dia, quem acompanha o esporte ali, eu vejo que quem gosta mesmo do esporte, do futebol como um todo, e não apenas disputa, porque na verdade eu aprendi, vamos dizer assim, nesse meu tempo de caminhada e jogando e vendo muito também, que lá em casa meu piá lá, o negócio é só Sport TV, só isso, cara. Eu conversando com a Alain, ela falou, não sei o que, eu falei, mandei uma foto pra ele, assistindo. Cara, é isso mesmo, né? Claro, o Riquelme tá agora começando a jogar, então, né, o cara vai se interessando, e eu sempre gostei. Mas, até hoje ele tá aqui com a gente, aqui, né? Vou dar um abraço pra ele, Alain, teu fã. Olha aí. Teu fã, né? Mas, assim, né, cara, eu vejo assim, tem pessoas que eles apenas assistem o jogo por gostar do clube deles, ou melhor, trazendo aqui pro nosso ambiente. No amador em si, a gente precisa entender que tem pessoas que eles vão lá, eles dão a vida pelo time deles, mas eles vêem de uma forma não, vamos dizer assim, eles não vêem num todo, como o campeonato, a arbitragem, como a gente estava comentando aqui em off, né? E o VAR, claro, eu estava comentando que o VAR é algo que nunca, na minha opinião, nunca vai existir no campeonato amador, até porque é inviável, não tem como, tal, mas eu digo assim, vai, na minha opinião, separar muito mais, porque antigamente, se for antigamente, que eu digo aí, uns 5 anos atrás, era muito, como é que eu posso dizer, era muito próximo os ambientes. Por que é um esporte de alto rendimento? A diferença é que o cara treina para aquilo, ganha para aquilo, se dedica só para aquilo. E o amador, o cara tem uma profissão e normalmente faz aquilo. Não no caso da arbitragem, que eu vejo que tem gente que é só árbitro e apita, tanto o amador quanto o profissional. Mas na questão assim, do VAR, eu vejo assim, que as pessoas analisam como o VAR fosse é só o VAR. E o VAR é no campeonato italiano, no inglês, no alemão, e o VAR não é assim. Tanto que teve vamos dizer assim, um episódio, se a gente for falar de VAR, todo mundo acha que fala de VAR, fala disso, que ali a Conmebol ficou naquela de coloca, não coloca, né? E eu acho assim, para muitos, pessoas que falaram para mim, acham que o VAR veio para estragar. Porque perdeu a essência e tal. Eu concordo com o Chino quando ele diz ali que eu acho que com o tempo, né, você falou ano que vem, com o tempo isso vai se ajustando. Mas eu vejo mesmo que o despreparo do VAR, não apenas da parte da arbitragem, não apenas do árbitro de vídeo, mas também árbitro de vídeo e a comunicação com o árbitro de campo, como o João Fábio falou, existe uma decisão que tem que ser ali, mas eu vejo que o despreparo veio, como o Chino falou, foi colocado já direto ali na Série A, Série B.
E o que acontece, gente? Nem os clubes estavam preparados. Ninguém tinha Não preparação. tem uma cabine adequada ainda. Não. Então foi um erro da CBF. Eles tinham que se preparar primeiro. Em outros países, se a gente for analisar, né, foi feito uma base, foi testado e tal. Tanto que hoje em dia, se você pegar lá, vai assistir uma UEFA Champions League, uma Bundesliga, qualquer um vai assistir lá, falar assim, ó, pelo que eu tenho acompanhado. Claro, pode ser que eu não acompanhe todos os jogos, mas 2 minutos foi o mais que eu vi ali e já deu chadeira. Os caras, não, porque não sei o que, porque ali a preparação é outra. E eu vejo assim, que o árbitro chamar para ele. E dessa forma que está hoje em dia, né, Fábio? Eu sei que eu não quero te colocar na sinuca de bico, mas eu vejo que da forma que está, não está completamente. Acho que nem o quadro de arbitragem, como ele mesmo falou, a CBF não está satisfeito de como está. Não sei se o que você que está dentro sente isso aí. Então, ele é um mecanismo que veio para melhorar, vem melhorando as decisões, digamos, os erros estão sendo menores do que nos anos que não tinha VAR. É um mecanismo que está numa fase de aperfeiçoamento ainda, comparando com o que foi nas primeiras rodadas, com o que está sendo hoje, está melhor. Lógico, tem pontos a serem melhorados, em todos os pontos a gente precisa buscar sempre evolução. Para buscar excelência a gente tem que estar sempre buscando evolução. O VAR é um mecanismo que veio para ficar, ele vai fazer parte do nosso futebol. Por hora somente na Série A, mas acredito eu que nos próximos anos as outras divisões aí também devem ter o VAR. Ele diminui muitos erros, o impedimento hoje é algo que não tem, digamos, erro, ou está ou não está. É uma coisa que tem lances polêmicos lá, que você mesmo olhando, mas ali é tecnologia, ali o que a tecnologia apontar vai estar correto, se é 5 centímetros, se é 10 centímetros, não importa, ou vai estar ou não vai estar. Nos lances ainda, tudo vai ser interpretativo. Algumas situações de lances vai ser interpretativo para o árbitro de campo definir se foi falta ou não foi falta, se era cartão vermelho ou era cartão amarelo, a decisão vai ser do árbitro de campo. Aí entra no campo da interpretação, aí é aquela coisa, eu vejo de uma maneira, você vê de outra, o Alan vê de outra, o China vê de outra, ainda assim, essa essência do futebol ainda não vai fugir. Essa discussão aí, a tornar a arbitragem acertou, a arbitragem se equivocou, ainda vai continuar dentro do futebol. Questão do tempo, acredito eu, também vem sendo aprimorado e vai ser aprimorado mais ainda. Lógico, o sonho é que chegue no menor interferência possível do VAR, que seja a nossa interferência em campo, seja a mais assertiva possível, isso que a gente busca. A gente não, quando entra para o jogo, a gente não entra para, se eu errar o VAR vai me salvar. A gente entra para não ter nenhum tipo de equívoco, mas aí é da natureza humana, digamos, atingir o 100% não é tão simples assim, ainda mais no nível que o futebol se encontra hoje, fisicamente está muito mais rápido do que era, tipo, isso na evolução que eu mesmo acompanho, desde o ano que eu comecei a nível profissional, porque hoje está muito mais rápido, os jogadores estão muito mais inteligentes, e vocês que são atletas, vocês sempre tentam, às vezes, passar a perna na gente, né? Poxa, não, cara. Sempre melhorar, Olha, nós estamos sendo descobertos, cara. Eu sabia que eu sempre achava que não. Eu achava que eles não sabiam. E ela começou a melhorar e tá fraco. Então, essa questão aí, o jogador tem essa malandragem dentro dele, até a gente vê que a cultura também é diferente. Isso. A nossa cultura no Brasil é muito diferente da cultura europeia. Lá na Europa tem alguns países, principalmente na Inglaterra, onde eles tratam a simulação, a torcida do próprio time trata a simulação como algo quase que inaceitável. Se um jogador simula, ele é vaiado pela própria torcida do clube. Aqui a gente ainda tem uma cultura de que se o jogador simula e consegue enganar alguém, ele é visto como um herói. Incentivo, né? É verdade. Isso aqui é uma a torcida questão... acha bonito ainda. A torcida acha bonito. A questão do tempo de utilização do VAR também, uma questão que eu acho importante, é o respeito que os jogadores na Europa têm pelo árbitro e pelos assistentes na hora de verificar qualquer tipo de jogada, e após a tomada de decisão. É muito melhor na Europa, essa cultura aqui precisa ser aprimorada, o jogador brasileiro tem que aprender a respeitar mais, a entender que naquele momento o árbitro está ouvindo o árbitro de vídeo, ele precisa estar em silêncio para que ele ouça a informação necessária. No momento que ele vai para o monitor, ele tem que ir tranquilamente, ver o monitor, tomar a decisão, chegar e decidir. E que aquela decisão que ele tomou é a decisão que vai ficar, ele não vai voltar atrás. E aí a gente vê que isso na cultura do jogador brasileiro ainda é falho. Eles mesmo com
O vídeo mostrando que estava, que foi impedimento, que não foi impedimento, ou que a falta foi para vermelho, não foi para vermelho, ainda assim eles querem questionar algo que está claro pelo vídeo. Isso aqui é uma questão de cultura que ainda precisa ser aprimorada, mas também está no caminho certo e eu penso que o que começou com o que está hoje está evoluindo. Viu, vamos dar um tempinho então para nós dar uma esparecida aqui, né? Foi um bloco intenso, gostei. Só essa última do João Fábio, cara, jogou pra eu quase que desanimei, cara. Meu Deus, cara, eu achava que nós estávamos fazendo tão certo, cara. Então não estamos. Mas, gente, vamos então dar um tempinho aqui e daqui a pouco a gente volta aí com mais histórias. E, gente, a gente tá aqui com o Chino, cara. Meu Deus, o cara, acho que é o cara que mais apitou. Se nós fosse somar, o cara apitou mais jogo que eu e nós jogamos junto lá. Tem né? mais tempo e minuto de silêncio que nós jogamos. Imagina a história do cara, né? Meu, gente, não perco, não é. Você que está assistindo a gente pela TV Araucária, né? Não desligue, não mude de canal, fique por aí. Você que está nas redes sociais aí, deixa aí um pouquinho o WhatsApp e o Facebook de lado e continua no YouTube aí com a gente e a gente já volta, tá bom? Fala galera, estamos de volta com o Resenhando Esporte Clube. Um assunto, né, bem polêmico hoje, a arbitragem, né? Mas eu tenho certeza que é um programa bem divertido, todo mundo vai gostar. Vou fazer uma pergunta para o Fábio aqui. A partir do momento que você é convocado no jogo do Brasileirão, quais são os procedimentos assim, de viagem, de tempo para você estar lá antes da partida? Como que funciona assim? Então, a gente geralmente recebe a escala, por exemplo, na terça-feira para atuar na outra semana ou para atuar no domingo ou no sábado. A partir disso, para a viagem vem um código aéreo, que a gente pega o código, coloca lá no site da empresa que vai fazer o translado da gente, daí a gente vai, se programa, tem que estar na cidade do jogo um dia antes, para já ter um período para descansar, para se preparar, mas a preparação do árbitro para o jogo, a partir do momento que sai a escala, a gente já começa a pensar naquele jogo. Como que vem aquelas equipes na competição, o que foi os últimos confronto entre elas, o que elas fizeram na última rodada, qual que é a expectativa delas dentro do campeonato, como que foi a arbitragem nos últimos jogos. A gente já começa todo um preparo para isso. Como são os jogadores, como eles jogam, se já houve algum confronto entre algum jogador de uma equipe e de outra que teve alguma situação problemática. Digamos, é todo um trabalho elaborado para que na hora do jogo a gente esteja totalmente preparado para todas as situações. Aí, geralmente, então, a gente chega um dia antes, faz o jogo. Às vezes, o voo parte no mesmo dia da partida, mas é mais comum que ele aconteça no outro dia pela manhã. Então, no caso, para eu que saio do interior, eu saio um dia antes e chego um dia depois. Não é só chegar e apitar do jeito que muitos acham, né? Já Não. chegou, vai apitar já. Viu? Claro, velho. Vamos resenhar mesmo, cara. Você acha que os caras, como que ele vai fazer pra chegar lá e subir? Ah, aquele cara lá, ele tem cartão, vou chegar e falar pra ele, se você falar comigo. É isso que é o estudo, os caras, né? Os caras vão preparar, não, brincando. Viu? Mas assim, ó, Alan, essa pergunta que você fez, cara, é legal pelo seguinte, né? Até pra deixar pra vocês dois responder essa aí, né? Complementar, melhor dizendo. Às vezes, cara, os meninos têm sonho ali de ser jogador de futebol e tal, e lutar por isso. Como que funciona? Porque a gente entrou ali em algo assim de saber literalmente como que é a rotina da arbitragem. Que, como ela falou, gente, e é assim mesmo. Tem gente que acha que ele chega lá, não, eu cheguei agora, entrei no
no estádio ali e vou apitar. Não, existe uma preparação, existe uma preparação física, existem muitas coisas. Como que funciona hoje em dia para a galera aí que quer, vamos dizer assim, sonha ali em arbitrar? Como que funciona? Existe uma escola que faça isso, ou é curso, ou não? Entra mesmo, já se afilia numa liga e vai. Como que funciona do começo lá? Como que funciona? Então, aqui em Guarapuava eu sou o professor da Liga, o professor responsável pelos novos árbitros de futebol de campo, futebol 7, dos campeonatos organizados pela Liga, eu que cuido dessa gestão de carreira dos árbitros aqui dentro. Então, a gente promove geralmente um curso por ano, e nesse curso leva de 3 a 4 meses, é bem completo, a gente ensina de todas as regras, para daí depois questão de interpretação de falta, interpretação de cartão, a parte de posicionamento em campo, das tomadas de decisões, tem todo um processo bem minucioso para que ele se forme árbitro. A partir disso, aí começa a parte de atuação em campo. Também começa com a atuação nas categorias de base, para daí sendo gradualmente expostos a competições de nível adulto. Também, aí, quando eles se formam e vão para campo, depende muito do rendimento que ele for tendo. Tem pessoas que têm mais afinidade, que com pouco tempo de campo já conseguem ter um nível de evolução maior. E esses vão despontando um pouco mais que os outros, mas a gente tem todo um acompanhamento aqui. Eu gosto de estar nos campos, quando eu não estou arbitrando, eu gosto de acompanhar. Não consigo estar em todos, mas dentro dos que eu não consigo estar, sempre tem pessoas que estão me passando informações, os próprios árbitros pós-jogo, eles passam as informações de como que foi um transcorrer das partidas, então isso a nível de liga. Aí para a Federação Paranaense também costuma promover cursos de 2 em 2 anos para novos árbitros também. Aí o curso da Federação é mais extenso, mais completo, digamos, é mais voltado, digamos, a nível profissional também, onde o árbitro se forma e daí vai estar apto para o quadro da Federação. A nível de Federação, a gente também é exposto a testes físicos frequentes. Aí tem 3 testes físicos por ano, onde a gente tem que estar passando no teste físico, teste teórico, também tem todo um trabalho, e aí tem um nível de desempenho dentro da competição que vai dizer aonde você pode chegar. E a nível de CBF, aí é por indicação da federação, são as federações que indicam os nomes para a CBF. E aí dentro da CBF também tem todo o mesmo processo, você tem que começa lá na categoria mais baixa, daí teu rendimento que vai te colocando a passos maiores. Bem interessante. China, você, né, que é da old school, né, na velha escola da arbitragem, como que funcionava lá na tua época? Era mais ou menos assim ou não? Era mais, como se diz, mais bem amadora, né, quando eu comecei. Eu fiz o curso, uma das coisas que eu me arrependo, que eu fiz o curso da federação muito tarde. Eu fiz com 33 anos. Porque eu trabalhava e aqui na nossa região não vinha curso. Então, como você trabalhava, você tinha que fazer Curitiba, Maringá, Londrina. Aí eu fui fazer o meu curso em Cascavel, que daí era no sábado. Então eu saía daqui 5 horas da manhã, ficava no curso sábado o dia todo e voltava. Fui eu, o Zeinaldo e o Sueque, o Jararaca. Os 3. Jararaca é meu professor, não. Nós 3 pegava o carro, você mandava, viajava 3 sábado, folgava 1 e voltava. E naquela época também a idade, não tinha idade para você começar o curso. Então nesse sentido eu levei vantagem. Hoje acho que 16 anos já pode começar e com 28 é o máximo, né? É o limite, né? Recomendável. Hoje já tem um limite porque eles querem aproveitar mais o árbitro. Então eu fiz o curso com 33 anos e na época era 1 ano e meio praticamente, porque tinha que dar as regras e às vezes uma aula só você estudava uma regra e não chegava num contento porque um tinha uma dificuldade, tinha uma dúvida e passava-se para o outro sábado. Então era diferente. Hoje não, hoje já tem uma faculdade que propicia isso para os árbitros, então já está bem à frente. E na época também tinha que ter o 2º grau, hoje não, hoje você tem que estar cursando já um curso superior ou já ter um curso superior. Então ele profissionalizou bem mais a arbitragem. O que eu vejo que é uma coisa que não vai conseguir, que eu acho que para tentar melhorar ainda mais, teria que profissionalizar a arbitragem. Mas eu não vejo que a CBF vai querer arcar com essa despesa trabalhista, no caso. Não compensa, né, para eles? Não compensa para eles. Mas na minha visão, já que eles exigem que a gente esteja preparado fisicamente, mentalmente, nós teríamos que saber que nós teríamos um salário fixo no final do mês.
porque nós dependemos da escala hoje, o árbitro. Se ele está escalado ou não. Então ele não pode viver só da arbitragem, ele tem que ter uma outra posição. Fica difícil. Ou aliar algo parecido, né? Eu vejo que é o que o João Fábio faz hoje. Você tem, além da função de arbitragem, né, você também é responsável por alguns campeonatos, aqui você organiza algumas coisas, os cursos. Então eu acho que assim fica mais fácil, né? Vamos fazer uma pergunta aí, né, não cravando valores, mas assim, futebol hoje é cifras. Hoje, se for analisar, né, claro, a gente está falando aqui com um público que acompanha muito mais, que eu digo assim, convive com o futebol amador, até porque o Batel nosso, que seria o representante do profissional, está nesse altos e baixos, aí não se define bem como que ficou. Isso a gente espera que logo se define, até para a gente poder estar junto acompanhando. Mas hoje em dia o futebol, vamos dizer assim, da época que o China arbitrava, para a época agora que você está atuando, né, João? É uma diferença enorme. Mas na questão da arbitragem, como que funciona? Né, o China, falando, naquela época lá o árbitro ganhava dinheiro, compensava você, ou ali não é tão astronômico os valores ali? Não, compensava. Compensava, por exemplo, graças a bom Deus eu sempre fui bem escalado. Então, por exemplo, em 2000, 2001, 2002, eu ganhava mais na arbitragem do que o meu salário no banco. Porque eu conseguia conciliar as duas coisas, né? Então, por exemplo, eu chegava na terça-feira, eu estava escalado na segunda divisão do Brasileiro. Chegava na outra terça, eu já estava escalado de novo. Então, praticamente toda semana eu estava escalado. Então, dava um rendimento legal. E hoje, se você conseguir pegar 4 escalas no mês, você faz um baita salário. Então, até o João Fábio pode falar o valor hoje, quanto que está o valor da taxa da primeira divisão e segunda divisão. E varia muito, isso que eu queria saber, se varia muito assim, da primeira para a segunda divisão, como funciona? Então, a que paga melhor é a primeira divisão. Aí depois vem a segunda, tipo, é por ordem. Primeira, segunda, terceira, quarta. As taxas, como o Tichina falou, são boas. Se você tiver uma regularidade de escalas, ela te permite... Consegue se manter bem. Só que é aquela coisa, tipo, uma profissão que você tem que ter algo aliado também. Porque ela não vai te garantir uma aposentadoria, vamos dizer assim, né? Sim. Não, isso não tem como aí você... não te dá seguro nenhum, não tem nada. não. Aí no caso também, o árbitro da FIFA ele tem um valor acima do que um árbitro, digamos, CBF. Mesmo ele apitando, vamos dizer assim, o mesmo jogo? Sim, mesmo apitando o mesmo jogo, pela categoria que ele se enquadra, taxa diferenciada. Também tem essa diferenciação de valor por categoria. É 40% ainda ou não? Não sei precisar a porcentagem, mas deve girar em torno disso. Mas em média, assim, eu não sei se é escalado toda semana, mas em média isso, cara, vamos dizer que seja escalado pelo menos um jogo por semana, né? Arbitrando 4 jogos aí. Consegue. É uma boa estabilidade. Então, galera, você que sonha de repente em arbitrar, porque às vezes a gente vê o futebol só por um lado do jogador, mas eu acho que é legal. Não precisa você, vamos dizer, um amador aqui. É uma comparação que eu sempre faço e gosto dos árbitros de falar nisso. Por exemplo, eu apito o Master, quarentinha. É R$130. Pô, você trabalha um sábado à tarde para você ganhar R$130. Fazer um negócio que gosta? Um negócio que você gosta. Daí você trabalha 4 jogos no mês. Já deu meio salário. Sim. Essas contas que eu falo para os garotos, que às vezes tem um outro que gosta de reclamar da taxa, fala, cara, coitado do cara que trabalha na roça lá, trabalha o dia inteiro para ganhar 70 reais. Às vezes o cara não valoriza, né? O cara não valoriza às vezes, sabe? E eu fico bravo com isso. Porque tem 2 lados da situação. Para quem paga é bastante. Porque para você colocar uma equipe em campo, eu sei quanto custa, porque eu fui treinador do Socovel com 22 anos. Então nós fomos campeão amador e a gente foi para Taça Paraná. E eu lembro do Zé da Brama, que era o meu patrocinador, quanto que ele gastava para colocar a nossa equipe, porque não é só a arbitragem, é o campo que ele tem que arrumar, como nós infelizmente não temos local, né? Você tem que locar o campo, ou tem um jogador mais chato que ele quer uma esteira diferente, depois do jogo tem que ter uma cervejinha, senão o Alan não vai. Então tem que ter tudo isso. Então é caro. Então para a gente que recebe, eu acho que nós temos que valorizar isso. E o cara tem que somar, certo? Porque é meio salário que você ganha em 4 dias de trabalho, certo? Então eu gosto de pontar isso para a pessoa que vinha a somar com a gente, saber que dá uma graninha legal,
você passa o teu final de semana junto no meio, faz uma coisa que gosta, né? Se você quer comer uma pizza, você não precisa tirar do teu salário, você tem da arbitragem, um extra, porque isso é um extra, você tem que considerar sempre como um extra. Querendo ou não dar uma corridinha, já ajuda um pouco na saúde. Faz a né? parte física ali. Aí, cara, o cara ganha, é melhor que a academia, né? O cara tá ganhando pra se cuidar, né, Alan? Fala, às vezes, cara, pensando, viu, será que não dá pra você arbitrar? Você pode dar uma corridinha, já que jogando você não tá mais correndo. Alan, você já acompanhou o Chino também, ele não me lembro se ele começou no ataque. Quando eu joguei com ele, era lateral, o cara que mais corria. Não, no Guarapó Sport Clube, ela não é lateral. Daí ele foi voltando. Hoje ele tá de zagueiro. Não, eu acho que ele vai jogar no gol. Não, mas o Alan daria um bom árbitro, porque ele era muito chato. É ainda. Então, geralmente, os chatos são Viu, bons vamos árbitros. falar aí, a gente agora. Alan, Muito chato, tô melhorando. Alan, vamos parar de pegar um pouco no teu pé. Falar em gente chata, eu tava conversando com um lá que, na minha opinião, vou falar até o nome, que ontem eu falei com ele, na minha opinião. Vou fazer uma pergunta para vocês dois. Cara, tem assim aquele cara, eu vou falar que, digamos que eu fosse árbitro. Tem aquele cara que você entra, já que você falou que faz um estudo, você não tem como dizer que não pensa nisso. Mas tem aquele cara que você entra, se você pudesse, na hora que ele entrasse pra dentro, na hora da foto lá, viu, dá licença. Vou falar para vocês, eu ontem falei, o Jace, Bigode, falei, Bigode, se eu apito um jogo teu, cara, nem começava o jogo. Não tem como. Chato demais. É o Alan há uns 5 anos atrás. Tem isso, assim, de você chegar lá e ficar pensando, meu Deus, se eu pudesse. Claro, não faz isso porque você está ali para arbitrar. Sim. Você já hoje falou uma coisa, Fábio, né? Que às vezes é para interferir. Eu vejo que o árbitro é para. Você falou bem sério, o mínimo de interferência. O árbitro está ali para conduzir o jogo. Mas tem isso. Você chegar no. Saber, meu Deus, vou apitar o jogo do Jason, cara. Vou ter que. Existe assim, não, né? Falando. Então, a respeito disso aqui, a gente estuda os jogadores. A gente sabe os jogadores que têm uma certa propensão a receber advertências. Isso aí a gente sabe. E até eu, como eu que faço o controle de estatísticas e atualizo as tabelas, classificações lá, tudo eu conheço todos os jogadores. Eu sei lá. Você já coloca pro árbitro. Eu já sei quais são os jogadores que têm mais propensão a tomar cartão. A gente entra com um certo cuidado especial, vamos dizer assim. Mas teu nome deve ter muito lá, né? Já tem demais. Já tem mais, ó. Tem demais. Tem jogador que é mal educado, né? Não mal educado. Eu já sou um pouco educado. É que assim, ele tem o cara que é chato e mal educado. Ele é só chato, também ele pegou toda a parte do mal educado e jogou na chatice. Porque existe assim, né? Não, falando sério, é do jogo sim, cara. Aquela catimba e vai lá e tal. Né? Como nós gostamos da resenha, né? Montamos um programa para resenhar. Mas no jogo é isso, a gente estava falando sobre isso, né? Em off aqui, precisa ter aquela, né? Sim. Mas responda, não escape. Tem um jogador ali, não precisa falar nome, né? Vai se comprometer. Tem ali a hora que você pensa, meu Deus, eu vou lá. Que a gente entra propenso a dar um cartão antes do jogo, eu pessoalmente não tenho, mas entro com aqueles que a gente tem aquelas que possibilidade alta que se toma um cartão, mas que a gente tem a vontade, esse aqui já antes do jogo amarelo, não tenho. É por isso que eu não sou árbitro, né, viu? Ei, Xeri, você... Não, é que você entra assim. Por exemplo, você falou do Jason, mas eu vou defender ele comigo, ele nunca me deu problema. Só você. Não, eu sou... Eu também não. Você está falando mal, ele nunca me deu problema. Você entra com uma precaução, por exemplo, você já sabe o jogador que fala muito, que gosta de causar confusão, então você entra mais atento. Tem jogador que você sabe que é maldoso. É outra coisa. Então você já entra mais ligado naquele cara, na maneira que ele entra, porque tem várias maneiras de você interpretar. Você percebe que o cara vai na maldade. Então, aí você dá cartão amarelo, aí um lance lá do outro lado é meio parecido com aquele, mas você como árbitro sente que o cara não foi para pegar, ele foi na bola. Então é diferente o lance. E daí muitas vezes o cara acha que você está perseguindo ele, mas não é, mas o cara vai na maldade. Aí o cara que gosta de falar muito, aí você já entra, não, esse não posso nem deixar ele chegar perto de mim. Então você entra, mas não que você já entre com a intenção de querer expulsar, não, porque é como o Fábio falou, você tem que ir para conduzir o jogo, fazer o jogo sair um jogo legal, e aí a interpretação que é, quanto menos você aparecer, melhor você conduz o jogo. Na verdade, assim, a gente sabe que, né, a gente brinca e tudo, mas é verdade. A gente sabe que, eu que jogo, eu sei que tem hora ali, principalmente no salão hoje, no campo hoje eu estou mais quieto, mas no salão ali fala e, né, até hoje tem jogo, até não sei o que vou esperar, vamos ver, né? Até nem é bom ficar falando muito, chegar lá, né, mas eu vejo assim, eu graças a Deus acho que fui expulso umas 2, 3 vezes, né, no salão tem o meu irmão, ele quer mandar um abraço para ele, Roberto, né, ele é árbitro lá, ainda bem que não apita no jogo.
Eu acho que o clube que eu entro, eles têm que fazer, o Roberto da vida. Não, mas não por isso, eu acho que né, ele tem uma carreira massa ali, até depois, eu quero até trazer também a arbitragem de futsal. Mas assim, lembrando dos árbitros ali, não sei o Alan, eu vou citar aqui pra gente fechar já esse bloco, vamos comentar rapidinho sobre isso. Eu me lembro assim do tempo que eu jogava mesmo ali, amadores, juniores, mais frequente. Tinha alguns árbitros ali, até tem um professor, né, o Stoller lá, né? Eu achava, até teve uma vez, eu acho que a primeira vez que eu entrei jogar o amador, jogar só juniores, faltava gente lá, né, ela tinha jogado nos dois no Guarapuava. Entrei na linha ainda, não tinha ninguém lá, o cara me deu uma pegada, não lembro quem que foi, rasgou o meião ali, ô professor, ele, não, cara, você tem que vir com o meião bom, tal, dava uma dura. Mas cara, só que assim, o Bertol também, né, cara, eles davam uma dura. Então, eu vejo assim que essa energia, vamos dizer assim, não, que tem árbitro, vocês falam, né, vou defender agora a minha classe, vocês estão falando de vocês, nós jogador, claro. Tem árbitro também que o cara às vezes fala algumas coisas que não precisava, né, cara. Sim, mas assim, mas essa energia de ser um pouco mais enérgico, eu vejo como algo bom. Por quê? Porque ele consegue controlar mais o jogo. Claro, tem árbitro que fica só falando, mas às vezes o cara consegue controlar. Eu tenho os cartões? Tem. Mas como o Fábio falou, daí às vezes começa a interferir no jogo, no resultado, né? Como que vocês veem essa parte, assim, ou como que é hoje, melhor dizendo, Fábio? Existe um preparo também para o árbitro ser um pouco mais enérgico ou não? Então, a gente aqui na Liga, a gente tem pelo menos 2 atualizações de regras que a gente faz aperfeiçoamento da arbitragem ao longo do ano. A gente procura ao máximo aproximar os critérios. É algo difícil de se fazer, mas a gente melhorou bastante do que também eram anos atrás para o que é hoje. Os critérios estão bem mais próximos. A gente tem a recomendação e é a seguinte, a gente é mediador. A gente só vai interferir quando alguma das equipes fazer algo errado. A gente, como o China mesmo disse, quanto menos a gente aparecer, melhor. A gente tem a premissa de só interferir em algo que é necessário. As orientações verbais, como a gente sabe também, cada jogo que a gente vai, a gente sabe. Nesse jogo, eu posso ter uma atitude e uma advertência verbal de uma maneira. Nesse jogo, eu já não posso usar a mesma advertência verbal. Nesse jogo aqui, se tiver uma situação dessa natureza, tem que ser cartão. Nesse aqui, nessa situação, eu posso levar de uma maneira diferente. Cada jogo é um jogo, digamos, cada jogo é uma história. Mas a gente procura que seja o mais próximo possível. Mas existe uma diferenciação. A gente não recomenda que os árbitros fiquem falando toda hora com o jogador. Não recomenda que eles sejam mal educados e nem ásperos. Existem situações que precisam ter umas dúvidas um pouquinho mais elevadas, porque aquela coisa... Quem tem que estar no controle do jogo é o árbitro, porque se o árbitro não controlar, os jogadores tomam conta. Vocês já devem ter jogado jogos onde o jogador tomou conta do jogo e possivelmente não teve um resultado final agradável. A gente sempre quer que os árbitros estejam no comando e que quanto menos eles apareçam, seja melhor. É isso aí, falando em controle, nosso diretor já está mandando cortar, vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente já volta aqui falando um pouquinho mais. Para fechar mesmo o programa, falar um pouquinho mais. O papo é interessante, você vai, né? Mas daqui a pouco a gente volta. Galera, voltando aqui, Resenhando Esporte Clube, o programa que vai ficar gravado na tua cabeça. Então hoje vamos falar um pouquinho ali, a gente já estava falando ali algo meio polêmico, né? Do Jason ali, até mandar um abraço pro Jason, para todo o pessoal da Leve, né? Pro Wellington, a gente gravou um negócio top, vamos passar aí no especial ali que a gente vai fazer dos boleirinhos mesmo ali, da galera que gosta mesmo de um futebol, né? Que é os peladeiros, né, cara? Mas mandar um abraço, né? A gente fez uma matéria lá com o Wellington, né? Mandar um abraço para ele, para todo o pessoal da Leve, né? A gente vai estar entrando em contato lá também. Mas vamos falar do nosso patrocinador, Alain. Então, tem uns caras aí que fizeram um negócio massa. Lanche especial, hein? Eu tive tudo. Eu não provei, você já provou? Eu que tô magrinho.
Quase não gosta, hein? Mas o meu é X-Tudo ainda. Eu acho que você está fazendo uma frequência muito grande lá, Alan. A frequência tem que ser no... cliente vive lá. Mas vamos falar então para vocês da Artesanal Burger. E você que está assistindo aí pela TV Araucária, agora, a partir de agora, vai estar aqui o telefone embaixo. Se você ligar, o primeiro que ligar vai ganhar lá na verdade, esse é um lanche que você gosta, né? X-Tudo. Ia ser um X-Tudo. É meu já, né? Eu vou ligar. Olha, ó. Galera, não, pode ligar, esconda no celular ali. Né? Você que está agora, a partir de agora, o primeiro que ligar lá, vai estar o telefone aqui embaixo, ligou, ganhou o X-Tudo. Daí vamos fazer um quartinho para ligar lá, vamos fazer? Não, né? Mas vamos voltar aqui então para um negócio interessante, galera. Né? Queria agradecer, né, primeiro vocês por estar aqui, né, de novo, né? Agradecer por vocês terem aceitado o convite, né? A gente está aqui, como a gente estou falando aqui, a gente fez esse programa para inteirar mesmo as pessoas do esporte. A gente tem nossos apoiadores, né? Hoje a gente está aqui na R9, né? Mandar um abraço para o Paulo, alguém que acolheu a gente, cedeu um espaço aqui. Mandar um abraço também para o Marcelo e para o Gelson da MG Camisetas, né? Ontem tomei um gol do Marcelo. Cara, tem que falar assim, ó, Alan. Garanto que foi frango. Não, cara, a bola tava na minha e eu entrei na resenha dos caras, os caras dizendo que tinha passado, mas ele mesmo hoje me confirmou que ele cruzou, então tá tudo certo, cara, passou. Mas assim, né, agradecer também o Diego da Lumiar, que né, tem feito algo legal, tá fazendo algo legal, preparando a parte ali dos banners, agradecer mesmo. Né, você que tem o esporte também correndo nas veias e gosta dela e quiser estar vindo com a gente e somando junto com a gente, ou melhor, multiplicando, às vezes para somar vai ser só mais um, mas para multiplicar nós vamos fazer o esporte crescer mesmo. Hoje a gente está falando de algo bem interessante que é a arbitragem, para que, né, a arbitragem do futebol de campo, mas a gente vai estar falando de todos os esportes em geral. Mas para dar uma continuidade aqui, vamos continuar na polêmica, o que vocês acham dela? Vamos continuar, né, que o assunto está bom e está interessante. Tá interessante, né? Vamos falar assim, vou falar um assunto que já foi comentado aqui, vocês fazem... Vamos dizer assim, vocês fazem a mediação dos jogos ali, mas a gente estava comentando aqui, né, sobre os campeonatos, os torneios que têm acontecido. Agora começou ali, né, Fábio? Não sei se foi vocês que criaram ali esse Interbairros, né? A nova liga, eu queria que você falasse sobre a nova liga também, né? A gente entrou no assunto aqui, falando sobre a nova liga no primeiro programa, né, que na minha opinião veio para somar ali, mas eu ainda acho que esse conflito do calendário não vejo como algo bom. Mas você que está ali também junto pode estar falando, né, sobre isso, o Chino também, que é árbitro, deve estar arbitrando também esses jogos, né? Queria que estivesse falando sobre isso, cara, sobre esses campeonatos, sobre como que vai decorrer isso, mais para o ano que vem, porque agora já está acabando, né? Sim, então, do campeonato, do Interbairros, foi algo que eu tive a ideia de trazer novamente para Guarapuava, algo que o China pode também explicar um pouco como era tempo um pouco mais passado, mas eu tive a ideia esse ano, aí também mandar um abraço para o Pablo, nosso secretário, que atendeu foi prontidão ali, bem na hora que eu cheguei com o projeto para ele, falei, tenho esse projeto aqui de trazer de volta o futebol de Guarapuava, que estava se perdendo. A gente tem reflexo até no nosso próprio amador, que está com 4 equipes. A gente tem a ideia do Interbairros ser um embrião para crescer o nosso futebol. A gente teve o primeiro campeonato no primeiro semestre com 8 equipes, a gente deu um salto para 18, a gente fez um campeonato excelente no primeiro, vem fazendo um melhor ainda no segundo aqui, a gente já está se aproximando do final, já estão nas semifinais tanto da fase prata quanto da fase ouro, e é um campeonato que a gente vê que o povo gosta, o povo que gosta do futebol, é acessível para todos, é aquela coisa que o pessoal que tem interesse em jogar, interesse em assistir, estão sendo grandes jogos, é um campeonato que veio e vem para ficar e a gente quer deixar cada vez melhor. As equipes também, elas se uniram pela causa e, como você disse, elas não estão somando, elas estão multiplicando e com isso todo mundo está ganhando. Também o futebol 7 feminino, um campeonato organizado, digno para as meninas. Eu comecei agora na semana passada, também com o apoio da Secretaria Municipal, o Pablo também está apoiando e a gente colocou em marcha na semana anterior. Pena que só teve um jogo porque choveu barbaridade semana passada e a gente teve que cancelar os próximos 3 que vão seguir agora normalmente nesse final de semana, no dia 2. E os outros campeonatos a gente vem tendo o Master, vem tendo o Amador. Com relação à nova liga, eu também vejo que é algo de uma ideia de mudança, mas eu penso também que nessa perspectiva de ter quebrado no meio, nenhum lado está ganhando. Todos nós estamos perdendo. Mas é uma ideia boa, né? A ideia é boa, porque mostra que se teve uma divisão é porque as pessoas não estavam contentes com o andamento de alguma coisa.
Só que eu penso também que com uma boa conversa a gente pode acertar as pontas, reunir. Eu vejo que a gente teria um campeonato, um Master, como a gente vem tendo com 6 equipes, eles tiveram com a nova liga, teve com 7, a gente poderia ter tido um campeonato com 13 equipes, uma coisa que no Master seria inédito para Guarapuava. O próprio campeonato amador, a gente tem o da liga aqui com 4 da nova liga, tem 4 da nossa região aqui Guarapuava e mais 4 da região Irati. Por que não uma conversa, por que não uma aproximação, por que não um campeonato único com 12? Ou 2 campeonatos Ou até, digamos, se não houver uma conversa, uma aproximação de ideias, que elas continuam divergentes, um acerto de calendários, isso é possível, isso eu acredito que seja aceitável, no mínimo aceitável, mas eu ainda acredito que uma união, digamos, todos que gostam de futebol querem melhorias e a gente, digamos, nós arbitragens, e eu falando como diretor do departamento, diretor da arbitragem e como pessoa também, eu vejo que se todos os laços bons se unirem, a gente consegue expandir mais. Isso a gente vem fazendo nos campeonatos que eu venho organizando com Interbairros, com os outros campeonatos que a gente vem fazendo gestão em outros lugares aqui ao redor de Guarapuava, e a gente tem visto que uma gestão de qualidade, uma gestão onde a gente saiba respeitar as equipes, saiba respeitar aquelas pessoas que estão participando do campeonato, como o Alan também citou aqui, as questões de punição que às vezes desanimam algumas pessoas de jogar, se elas forem rígidas, elas vão trazer mais pessoas para perto. Como a gente teve uma situação que aconteceu, de uma coisa que saiu de um controle normal, de um aceitável, a gente tomou uma atitude mais drástica e, digamos, falou, isso a gente não quer nos campeonatos que eu organizo, esse tipo de atitude a gente não vai permitir. A partir disso, todo mundo que estava jogando entendeu qual que era a nossa visão de campeonato, e com isso a gente está tendo um campeonato excelente. Quem está acompanhando o Interbairros sabe que está sendo um campeonato ótimo e que a gente está melhorando muito com relação a isso. E o feminino também, a gente está apresentando para as meninas realmente um campeonato que elas merecem, e está no começo é algo que vai se tornar muito maior ainda. Onde que é os jogos do feminino? Está sendo na Arena Tancredo. Arena Tancredo aí, nesse sábado, dia 2, feriado aí também. De manhã, de tarde, a gente pode rezar pelos nossos entes queridos que se foram. E no finzinho da tarde, a partir das 5h30, lá na Arena Tancredo, vai estar rolando a bola do futebol feminino. Na verdade, esse é um assunto, de repente, pra gente ter, né? Porque, na verdade, como eu falei, aqui tem assunto, cara. Dá pra nós ficar 3 dias falando aí, né? Mas, infelizmente, nosso tempo é curto, né? Queria agradecer vocês de novo, né? É um prazer estar aí com vocês, né? O Fábio, que é um cara que está se despontando aí, que a gente tem visto, né? Perguntei, mas vou falar para você que viu um dos jogos que você estava, né, lá presente, né? É interessante para nós, eu vejo que a gente que gosta de esporte e que também joga, tá ali, é interessante. O China aí que, né, nossa, é massa ver, tá com o cara perto do cara ali, o cara pitou meus jogos desde que eu comecei lá, e até agora, né, eu tô pensando em parar, cara muito saco, eu não quero que se expulse. Não, mas sério, cara, veja assim, ó, eu comecei e agora eu tô pensando em parar e ele tá arbitrando, isso aí cara, é legal. Eu pensei em parar quando eu parei como profissional, em 2010, né, mas aí tinha outro presidente da liga, daí ele me ligou, poxa, nós estamos precisando de você, vem com nós. Aí voltei. Aí o João Fábio já faz 2 anos que estou falando que eu vou parar. Daí ele, não, precisa de você mais 1 ano. Mas precisa de você mais 1 ano. Eu falei, pô, o ano que eu vou mais, o ano que vem. Porque... Mas é bom, cara. Não, eu sei que é bom, mas é que agora eu já sou vô, eu tenho 3 netos. Então agora tá no tempo de eu curtir os domingos, entendeu? Porque eu sou um cara que não bebo, não fumo, se eu tenho jogo no outro dia, eu me cuido, não importa se é amador, o que é, eu sou um cara que vou dormir cedo, disciplina, eu me preparo, os para acompanhar eu na corrida ou no exercício aí, é poucos, porque eu sou um cara dedicado, porque eu sei quanto que custa para uma pessoa colocar uma equipe, a responsabilidade que é, você está mexendo com emoções, sim, né, dos 2 lados, então eu dou o máximo de mim, então por isso que eu falei pro João Fábio, ó, mais 1 ano que vem, daí depois chega. Não, viu, vou te dar uma ideia, dá pra você fazer assim, ó, você fala pros netos, viu, vamos lá ver o morto, e leva eles lá, vão estar curtindo também. Não, brincadeira, tem que ter teu descanso, mas, né, queria agradecer, Chino, você dizer assim, né, que da minha parte, eu não sei como é que funciona o pensamento de cada um, mas da minha parte, tenho certeza que você contribuiu aí pro esporte, né, na condução de jogos e da onde eu vejo, assim,
muito bem, agradecer você mesmo, você parando ano que vem ou não, né? E Fábio, desejar você, cara, sucesso mesmo, que Deus abençoe essa caminhada tua, que, né, posso dizer assim, tá só começando, já tem bastante tempo, mas eu acho, eu creio que você vai, né, conseguir almejar, então, conseguir o que você almeja, que Deus abençoe a tua caminhada e, cara, e represente na cidade bem. Então, né, que seja para trazer orgulho aí para nós, beleza? Fico muito agradecido, até tinha aqui um exemplo que eu peguei. Obrigado. Que foi meu primeiro professor, meus primeiros passos dentro da arbitragem foi com ele que eu tive. Eu comecei lá com 15 anos, meio que apitando no facão, assim, nem sem saber. O que eu apitava lá era o que eu sabia de jogar videogame, vamos dizer assim. Aí ele foi meu primeiro professor quando eu tinha 17 anos e exemplo como profissional e exemplo para a vida, a responsabilidade, essa personalidade que ele tem, os cuidados que ele tem, eu peguei muito, me espelhei nele. Ele é uma pessoa que eu tenho que muito agradecer, e a gente está fazendo assim, todo ano está renovando o contrato, chega no final do ano a gente renova de novo. E agora ele vem com resenhando aqui, ó. Agora ele vem falar de arbitragem. Encerra ele lá e vem pra cá. Eu vou fazer, termina lá, ele vira comentarista aqui, o que você acha? Tá boa ideia, Eu vou pensar no convite. Já começou a interagir. Nosso contrato é maior, ele tá 5 anos. Aqui você vai que vai. Viu, comentarista, apresentador, o Neto tá com quantos anos, o cara vai ficar, vai morrer fazendo aquilo. Então, é até que a morte separe, como se fosse um casamento, então, né? Mas fica o convite mesmo, né? Olha, vamos fechar? Vamos fechar. Agradecer aos dois, né? Duas feras aqui. Agradecer ao Paulo pelo espaço que cedeu nosso. Agradecer a Deus pela oportunidade de nós estar aqui novamente, né? Amém. E agradecer a Rafa lá pelo lanche, né? Agradecer ela. Daqui a pouco a equipe vai lá comer também, fazer o lanchinho lá. Mandar um abraço pro Tomé, pro Cleito, pro Borgo e pro todo o pessoal que está assistindo aí. Boa noite. Isso aí. Galera, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Né? No próximo, mais novidades para vocês. Esse é um tema que a gente vai ter que voltar a fazer, porque é muita coisa para falar. Né? A gente quer também trazer a arbitragem do futsal. Fique ligado, né, no nosso programa, vai ter novidades por aí. Agradecer também, como o Alan falou, né? Agradecer a eles pela oportunidade, por aceitar o convite de estar aqui, né? Dizer que vai ter mais pessoas que a gente quer chamar aí para estar aumentando nosso conhecimento da arbitragem. A gente joga, mas nunca sabe de tudo, né? Vocês são os caras da vida. Mas agradecer mesmo vocês, agradecer você que estava acompanhando nós até agora e até o próximo.